Olá, como vocês estão nesse dezembro? Eu tô aqui planejando a minha ceia de Natal e resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou. Enquanto eu pesquiso, normalmente eu faço isso antes de gravar o vídeo, né? Eu pesquiso as receitas, etc., decido o que eu vou fazer e daí depois eu faço um roteiro e gravo o vídeo. Ok. Hoje eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho como eu vou reagindo às receitas, né? Então seria mais ou menos tipo um react. Reagindo a receitas de Natal de 1800, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês em algum lugar a tela do computador, conforme eu for mexendo, e vocês vão me acompanhando, a gente vai lendo junto as receitas para eu decidir o que eu vou fazer na minha ceia de Natal. Tá, então vamos lá. Natal. Roscas de Natal. Toma-se 1 libra de farinha de trigo e amassa-se com 1/4 de bom fermento desfeito em uma garrafa de leite quente para levedar durante 4 horas. Como é para levedar, significa que isso é fermento de pão. Fermento químico, que é o fermento de bolo, não leveda, né? Ele funciona de outra forma. Então, eu imagino que essa rosca de Natal seja mais ou menos um pão. Neste intervalo, peneiram-se 4 libras de farinha de trigo, deitam-se em uma gamela, formando no meio um buraco. Ah, é um clássico fazer aquele, né? Tipo coisinha assim, tipo um vulcão. Em que se deitam 2 onças de sal, meia libra de açúcar, 12 gemas, 4 claras de ovos, 1 libra de manteiga de vaca derretida, 1 libra de passas, meia libra de doce seca de cidrão cortado em pequenos pedaços, 1/4 de amêndoas descascadas e pisadas, que seriam amassadas, e o leite necessário para formar uma massa de boa consistência. Acrescenta-se finalmente a farinha fermentada, que foi a que você fez 4 horas antes. Trabalha-se bem a massa, que se pulveriza com farinha de trigo, e cobre-se com uma colcha de lã, pondo-se em lugar quente, né? Não lugar, para levedar. Passadas 5 ou 6 horas, estando a massa bastante crescida, formam-se broas compridas, de libra ou mais, dá-se um golpe com faca pelo comprimento de cada broa e coze-se no forno quente. Parece tipo um ancestral do panetone? Talvez. Achei interessante. Quem sabe eu faça essa. Eu gostei. Aqui eu não acho muito. Esse doce de cidrão, acho que não vai ser tão fácil de achar em Brasília. Mas a gente pode pensar em outras coisas. Enfim, parece uma boa receita. Só que assim, não dá pra fazer só doce no Natal, né? Vamos ver. No Doceiro Nacional, essa é a única receita de Natal que tem. Então vamos fechar o Doceiro Nacional e vamos abrir o Cozinheiro Nacional. Natal. Ceia para a noite de Natal. Antes, eu acho legal porque aqui ele traz antes as ceias. Como é de uso jantar-se tarde, ou seja, no Brasil é de uso se jantar tarde há algum tempo. Na Europa é comum as pessoas jantarem tipo 4, 5. Tá, hoje em dia não tanto que as pessoas estão trabalhando fora, tá, mas as pessoas tendem a jantar mais cedo. Então é comum que, ou pelo menos era comum, que houvesse uma ceia. Então você come alguma coisa por volta de 5 da tarde e umas 8, 9 da noite você vai comer mais alguma coisa. Aparentemente no Brasil isso não era tão comum, porque já diz aqui que é de uso jantar-se tarde. Ok. Quase nunca costuma cear. Às vezes quer se reunir alguns amigos para um pagode, né? Vai que você quer um pagode. Gostei que já tem pagode aqui. Ou para uma outra ocasião semelhante. Então usa-se oferecer uma refeição à noite. Também nos bailes e sarões, que eu acho que são saraus, né? O que a gente chamaria de saraus. Costuma servir-se uma ceia, geralmente depois da meia-noite. Para essas ocasiões, serve-se sempre poucas comidas e de fácil digestão. Algumas carnes ou peixes frios ou quentes com molhos adequados, massas leves e geleias, né? Geleias. Para a ceia, usam-se vinhos generosos e também ponches, conhaque, bishop de vinho. Eu não sei o que é um bishop de vinho, mas conhaque eu sei o que é. Não sei se ele tem alguma receita de ponches, depois a gente pode olhar essa parte dos drinks. Mas vamos à ceia para o Natal? Vamos. Ó,
Aparentemente, essa ceia pode ser usada para o Natal, mas também para Santo Antônio, São João Batista, etc. Outras datas que você ficaria acordado até tarde. É legal lembrar que a ceia de Natal, ela se estrutura assim, porque as pessoas costumavam ceiar depois da missa do galo, então depois da meia-noite. Hoje em dia a gente já não tem mais tanto essa tradição, mas manteve-se a tradição de que a ceia de Natal é feita dia 24. Bom, dá pra ver que essa ceia, pela quantidade de pratos que vocês podem ver aqui, essa ceia provavelmente é pra bastante gente. Bom, eu já tinha comentado que as famílias eram grandes. Eu imagino que essa ceia vai pra pelo menos 30 pessoas. Enfim. Então vamos ver. Ele recomenda fazer-se 4 assados, quarto de viteia com geleia, eu imagino, lombo de porco assado com pinhões, jacu refogado com tomates, eu acho que esse daí não tem como conseguir, e robalo com vinho branco. Então aqui a gente já tem... Lembrando que isso daqui é uma coisa de fácil digestão, tá? Então, enfim, jacu, interessante. Além disso, vão 8 guisados, pá de cordeiro estufada, coxas de galinha, pombos guisados com creme de limão, passarinhos refogados com molho branco, barbo estufado, fígado de raia frita, nossa, que coisa específica, camarões guisados, tudo bem, camarões guisados parece um pouquinho mais simples, omelete de conhaque, ok. Aí 6 queijos, desses 6 queijos devem ser 2 queijos mineiros, 1 queijo flamengo, 2 londrinos e 1 holandês. Eu não sei por que essa... Enfim, fica aí, pelo menos são 2 mineiros, assim como 2 londrinos. Você vê que também é de uma classe alta isso daqui, né? Porque primeiro é muita fartura de comida e depois é importar tantos queijos, enfim. Além disso, vão 16 pratos com doces secos, 8 pratos com doces em calda, perdão, e 12 pratos. Manjar de galinha. Não sei o que é um manjar de galinha. Pudim mimoso. Torta de beijo. Ai, que bonitinho. Torta de requeijão. Torta imperial. Toucinho do céu. Toucinho do céu eu já fiz uma vez. Não deu muito certo, mas eu já fiz uma vez. E é um doce com muita gema de ovo e amêndoas. Quando eu fiz, eu acho que eu fiz com castanha do Pará. Ficou muito bom. É bem gostoso. Esse não tem nada de toucinho. Pelo menos não tinha na receita que eu li, né? Pudim de gemada. Pudim de batatas. Ok, a galinha e as batatas eu estou achando um tanto quanto curioso. Geleia de laranja. Geleia de Málaga e geleia de marmelos. Ok, né? Então. Como não... Se eu for falar assim, se eu for ler aqui pra gente, se a gente for ler absolutamente todas as receitas, a gente nunca vai sair daqui, né? Então vamos escolher umas mais bizarras. Fígado de raia frito. Fígado de raia frito é uma parada que eu fico pensando, tipo, como assim, velho? Onde eu vou conseguir fígado? Se eu morasse na praia, é provável que eu conseguisse. Eu vou ler essa receita porque, né? Fígado. Peru. Olha só, então aqui, ó, tem peru, mas o peru não consta na ceia de Natal. Interessante isso. Fígado de raias fritos. Frigem-se umas fatias de pão em manteiga. Deitam-se sobre um prato, derretem-se depois 2 colheres de manteiga fresca e deixam-se frigir nela os fígados dos peixes com bastante salsa, cebola, tudo bem picado. Deita-se essa fritada sobre as fatias, apolvilha-se tudo com miolo de pão ralado, põe-se no forno para tomar cor e serve-se espremendo por cima o sumo de um limão. Olha, eu não sei quanto ao fígado em si, mas a ideia de, tipo, então você frita o pão, põe manteiguinha em cima e depois coloca mais uma coisa refogada e pedacinhos de pão, coloca no forno para dourar. Parece bem gostoso. Comeria? Comeria. Isso daqui pareceu bom. O que a gente pode olhar mais? Omelete de conhaque. Omelete de conhaque. Isso eu achei curioso também. Como assim omelete de conhaque? Omelete com conhaque. Não é de conhaque, mas enfim. Batem-se 8 gemas de ovos.
De novo, as receitas aqui são sempre pra muita gente, então a gente tem que, né? Tá. 8 gemas de ovos com 1/4 de libra de açúcar em pó, um pouco de casquinhas de limão, noz moscada, 3 colheres de nata de leite. Ajuntam-se a claras e bate-se todo. Derrete-se numa caçarola 2 colheres de manteiga e, estando quente, deitam-se os ovos batidos. Estando fritos, põe-se num prato cobrindo com uma leve camada de açúcar em pó. Na hora de servir-se, deita-se sobre a fritada um copo de conhaque. Põe-se fogo à fritada e, estando ardendo, serve-se. Seria tipo uma panqueca, tipo um crepe Suzette, talvez. Parece um tanto quanto com crepe Suzette. E vem pegando fogo na mesa. Eu acho que esse seria uma coisa legal para se fazer no Natal. Eu já gostei de uma ceia de Natal que as coisas pegam fogo. Quer dizer, né? Vamos... Enfim. Camarões guisados, fígado de... Enfim, ó, gente. Da parte salgada, digamos assim, dá pra ver que não tem uma diferenciação tão clara entre o doce e o salgado, né? Porque o omelete de conhaque tá aqui junto com os guisados e ele, obviamente, é uma comida mais doce. Então, eu imagino que as coisas eram servidas juntas. Eu confesso que o pombo e os passarinhos eu passo, né? Não. Dá pra gente pensar... Eu posso pensar em algum outro momento de fazer, tipo, o mesmo molho e pensar em outra carne, enfim, mas... não, né? Pombos ainda acho que dá pra achar, mas enfim. Eu tô curiosa com o tal de manjar de galinha. Vamos lá. Ok, manjares. Manjar de galinha. Eu vou repetir que tá na parte de doce. Doce. Ok. Coze-se uma galinha em 2 garrafas de leite. E, estando cozida, tira-se a galinha, desossa-se e pica-se muito fino. É de galinha de verdade. Tá. Soca-se no pilão até reduzir a uma pasta. Torna-se a deitar a pasta no leite com meia libra de pó de arroz, 1 libra de açúcar, casquinhas de limão picadas. Estando a massa cozida e encorpada, deita-se num prato, cobre-se com açúcar e canela e vai ao forno para assar e tostar e serve-se. Eu acho que eu nunca quero provar. Assim, vamos lá. Paladar é uma coisa socialmente construída. Então, pá, mas eu não gosto de uma coisa que todo mundo... Não, tudo bem. Eu gostar e não gostar de algumas coisas específicas não é socialmente construído. Mas essa ideia de que o salgado e o doce são separados, que tem ingredientes que só servem para doce, ingredientes que só servem para salgado e tal, tudo isso é construído. Então, assim, por mais que me cause estranhamento, muito estranhamento, não quer dizer que naquela época não fosse uma comida apreciada e comum e etc. Eu não sei se eu tenho coragem. Assim, coragem eu tenho de provar, porque de verdade, eu tenho coragem de provar o que vocês quiserem, mas assim, não, pro Natal. Não vou fazer nesse Natal. Pelo menos não nesse Natal. Né? Não. Não. Olha, tem pamonhas. Pamonhas. Oh, pamonhas. Que bonitinho. Pamonhas. Oh, tá, vou voltar. Foco, pá. Olha só. Tem muita coisa doce aqui, ó. Deixa eu ver essa torta de beijo. Torta de beijo. Ai, gente, chama torta de beijo de fada. Que coisa fofa. É pra compensar o pudim de galinha. Então vamos ler. Faz-se uma forma de massa folhada para pastéis. Eu acho que aqui pastéis é num conceito de pastéis como doces folhados e não pastéis, tipo pastelzinho de Belém, que não é tipo um pastel como a gente entende pastel hoje em dia no Brasil. Enfim, eu acho que é só uma massa folhada normal. Então, faz-se uma forma de massa folhada para pastéis, da altura de 3 a 4 dedos. Tá. Enche-se com a massa seguinte. Batem-se 20 claras de ovos com 2 libras de açúcar. Ok, 20 claras de ovos é muita coisa, mas, né? Tá. Com 2 libras de açúcar. Casquinhas de limão, baunilha,
um cálice de água de flor e outro de conhaque. Continua a bater até formar uma massa bem dura. Põe-se a forma no forno bem brando e assa-se. Enfeita-se com frutas e açúcar derretido e batido com 2 gemas de ovos. Deita-se o açúcar em uma vasilha com um furo por baixo e vai-se formando umas flores ou letras. Em seguida, cobre-se a torta com uma tampa com brasas para endurecer o açúcar. Tem um desenho dela. Eu teria que passar mais um tempo com essa receita para entender melhor como que ela funciona mesmo. Mas parece gostosa. Eu achei lindo. Torta de beijo de fada. Eu achei isso tão singelo. Tão melhor do que o pudim de galinha. Pudim de galinha. Não sei se eu vou superar isso, não. Torta imperial. Também estava lá na lista de sobremesas para o Natal. Põe-se numa forma bem untada uma camada de massa. Põe-se sobre a camada do fundo uma outra de polpa de pêssegos. Sobre essa, uma de maçãs. E assim por diante até encher a forma, devendo a última camada ser de massa. Leva-se ao forno, tira-se e vira-se sobre uma travessa. Cobre-se com açúcar em calda e canela e servem-se. As camadas das polpas podem ser variadas conforme o gosto de cada pessoa. Parece bem gostoso, você, né? Vai passar. Tô chegando à conclusão que os doces em geral são bem possíveis de se fazer hoje em dia. Bom, aquele repolho que a gente testou era uma delícia, né? Então, enfim. Geleias. As geleias formam-se, lembra que tinham geleias, né? As geleias formam-se unicamente parte das cozinhas mais opulentas e servem tanto para o entremeio como sobremesa. Damos aqui algumas receitas para sua preparação, porque além de serem iguarias extremos saborosas, formam como restaurantes e de fácil digestão. Formam como restaurante. Não entendi. Tá. Formam-se como restaurante de fácil digestão, um alimento muito precioso para as pessoas de estômago fraco. Então, quem tem estômago fraco pode comer geleias. É difícil preparar uma boa geleia. Eu acho que eu não sabia, porque vamos lá. Corta-se meia quarta de cola de peixe. Cola de peixe. Ok. Bom, lembrando que gelatina é feita de tutano de boi, tá, gente? Por isso que veganos não comem gelatina, porque ela é feita de osso de boi. Então, assim, de peixe não... devia ser gelatina de peixe. Não tem nada de muito diferente do que a gente come hoje. Só parece, mas não tem. Põe-se de molho durante 24 horas em uma garrafa d'água. Levam-se ao fogo e, tendo fervido durante 1 hora, coam-se por um guardanapo. Então, né? Basicamente, você derrete a gelatina. Deitam-se em seguida 2 claras de ovos numa caçarola com o sumo de um limão. Ajunta-se a solução de cola e deixa-se ferver tudo durante meia hora. Realmente a geleia não é nada do que eu pensava. Torna-se a coar e serve para fazer as geleias. Rapidão. Voltando. Pudim de batatas. Não, gato, vou te colocar pra fora. Pudim de batatas. Pudim de batatinhas. Batatinhas. Mudou o som, né? Foi mal, gente. É que agora, enfim. Descasca-se e rala-se meia libra de batatinhas, que eu imagino que são as mesmas batatas. Mistura-se com meia libra de fubá mimoso, 8 gemas de ovos, meia libra de manteiga, 1 libra de açúcar, sal e casquinhas de limão picado. Essa combinação fubá, casquinha de limão e tal parece bem gostoso, né? Tendo posto a massa numa bexiga de vaca. Ferve-se num tacho com água e, retirando a bexiga, serve-se. Eu não esperava pela bexiga de vaca. Eu imagino que dá pra fazer ela num pano. Provável. Bom, sendo mais historiadora. A ideia de uma bexiga de vaca, primeiro porque se você vive numa cidade, esse tipo de material era mais acessível antigamente. Se você vive numa fazenda e você matou uma vaca pra comer, você provavelmente vai aproveitar tudo dela, inclusive a bexiga dela. E se dá pra fazer pudim doce na bexiga, provavelmente isso não vai ser um problema, né?
Eu não sei como é uma bexiga de vaca, mas eu imagino, né? Coloca a massa dentro, cozinha na água. Então fica meio que um banho-maria, assim. É praticamente cozinhar em banho-maria. Eu imagino que a gente consegue substituir essa bexiga de vaca por outras coisas, né? Mas é isso aí. Em resumo, gente, eu vou conseguir preparar uma ceia dessa completa pro meu Natal? Bom, primeiro não, porque é muita comida, eu não vou dar conta de comer tudo isso. E depois, tem muitos ingredientes que eu não vou conseguir encontrar, mas eu acho que dá pra adaptar algumas receitas, eu pretendo fazer isso, eu pretendo gravar. Só que a questão principal é a seguinte: eu pretendo fazer isso e gravar e etc. pro Natal. Aí eu não vou ter como publicar esse vídeo antes do Natal. Mas eu publico depois, assim. É só porque, né, eu não vou fazer antes. Mas aí eu conto pra vocês. Eu espero que tenha algum interesse. Eu não vou fazer manjar de galinha. Não. A pudim de batata também não me interessou muito, não. Vou confessar aqui que. É. Parece tudo muito gostoso. Tá, nessa parte não é pudim de galinha. É isso, gente. Beijos, beijos, até mais.